Galera, não teve jeito. O Geek foi refutado. E aí, mais de 8.000 aqui, e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo resposta ao vídeo resposta que o Super Geek Verso fez sobre o meu vídeo de refutando o Super Geek Verso a respeito de Kuririn versus Madara. O número 18 usar o Kenzan não prova que o Kuririn, no caso, estava treinando arduamente. No máximo, mostraria que uma vez ou outra ele ensinou o Kenzan para número 18, mas isso não prova que ele estava treinando realmente que nem antigamente. E aqui você aprendeu como não fazer um vídeo resposta, porque assim, se você for fazer uma resposta a alguém, espere a pessoa concluir o argumento, senão você vai tirar conclusões totalmente precipitadas, como essa mesmo que ele falou, que tipo, isso não prova que o Kuririn treinou pesado. Sim, eu mesmo comentei isso no vídeo. Caramba, parabéns, você não esperou eu comentar isso, mas eu comentei mesmo isso no vídeo, indicando que ele ainda estava relativamente próximo das artes marciais. Ele cita ali no caso do Goku que depois daquele feito lá do Goku ter pegado a bala, ele volta a ficar mais forte. E exatamente porque o Goku não ficou muito tempo sem treinar. Ele, no caso, estava treinando já, tipo, desde sempre. Ele nunca para realmente por longos períodos. Fica apenas alguns dias sem treinar. E nesses dias que ele ficou sem treinar foi que ele ficou, entre aspas, enferrujado. E depois ele ficou mais forte porque ele voltou a treinar logo na sequência. Mas não era um período grande. Era coisa de dias que o Goku estava sem treinar. Não, eu não sei da onde ele tirou que o Goku ficou apenas uma semana sem treinar. É dito no mangá que após a Batalha dos Zamasu, todos viveram pacificamente, o Goku tendo que trabalhar nesse período. Inclusive, ele até ganhou um trator novo para ajudar com esse serviço, mostrando que ele está um relativamente tempo grande sem treinar. Esse tempo sendo de aproximadamente 1 ano, 9 meses, mais ou menos isso, porque é o tempo que a Bulma ficou, né, grávida. E diferente do anime, lembrando que o Super Geek Verso não considerou o anime de Dragon Ball Super para esse vídeo, o Goku não treina no mangá. Nós temos sim diversas cenas do Goku do anime treinando após esse período de paz, mas do mangá não. Ele não teve qualquer treinamento antes de qualquer luta que ele teve nessas sagas. E aqui nesse caso só prova que ele treinou por 2 meses lá no Dragon Ball Super, mas em nenhum momento ele fala que esse é o maior nível de poder dele. Isso é simplesmente você que está querendo fazer parecer ser isso, mas em nenhum momento ele fala isso daqui no mangá. No anime, foi atingido por bala, enfim, ele foi ridicularizado pela própria número 18. No mangá, o Kuririn é mais uma vez ridicularizado, porque ele não consegue pegar um robozinho, no caso, um inseto abelha. Ok, sabe por que isso acontece? Porque o Kuririn está adaptando o seu poder para esses momentos específicos. Isso é até algo muito interessante na saga do Grande Saiyaman, em que mostra a dificuldade do Gohan estar ser uma pessoa normal, né, na sociedade. E o Kuririn tá fazendo a mesma coisa, cara. A maior prova disso é que o Kuririn anda de motinho por aí, sabe? Mesmo a gente sabendo que ele pode voar. Então a questão dele levar dano de um tiro, ter trabalho para uma abelha robô é simples. Ele está adaptando o seu poder ao trabalho de policial. Do mesmo jeito que o Goku, ao ser ferido por uma bala, estava adaptando o seu poder para enfrentar bandidos. É simplesmente assim. A menos é claro que você acha que o Goku ficando só 1 ano sem treinar, pronto, ele ficou mais fraco de quando ele era criança no Dragon Ball clássico, tá ligado? Poxa, aí não, né? E agora eu vou te mostrar porque 2 meses de treino não só é mais do que suficiente para recuperar o poder que você já tem, como também se fortalecer para tal. Durante a saga Buu, Gohan ficou 7 anos sem treinar, porém com a espada Z, em apenas um único dia, ele não só recupera o seu poder, como também supera o Goku que tinha treinado durante todos esses 7 anos. Lembrando, isso é pré-forma mística. Tem o exemplo do próprio Goku que eu citei aqui, né? Que ele ficou 1 ano sem treinar e só lutando contra inimigos ele já recuperou o poder total dele. Outro exemplo do mangá também é o Piccolo treinando o Gohan para o Torneio do Poder, que em apenas um único dia ele fez ele sair daquele frango que ele estava na saga Renascimento de Frieza para um personagem nível Super Saiyajin Blue, ao conseguir enfrentar a Kefla. Então me parece meio estranho que você tem todos esses exemplos dos personagens não só recuperando, mas superando seus poderes totais em um único dia, mas você dizer que o Kuririn não consegue ultrapassar seus poderes em 2 meses. Isso é ainda mais bizarro quando você lembra que Dragon Ball sempre deixou claro quando um personagem estava fora de seu auge. O próprio Kuririn cita isso no início do Torneio do Poder. Mas ei, após o treino de 2 meses, você não tem nenhuma citação dessa. E ele tinha oportunidade para isso, já que ele não estava conseguindo lidar bem contra os capangas do Moro.
Além do mais, você tem que considerar o excelente desempenho que o Kuririn teve contra o Cell Max. Afinal, ele até conseguiu feri-lo com seu Kinza. O Tenshinhan não é humano. O Tenshinhan é descendente de alienígena. Sim, um descendente distante. Há várias eras atrás, a raça do Tenshinhan veio para a Terra, fez lepo-lepo com os humanos, várias gerações se passaram e nasceu o Tenshinhan. Ou seja, o Tenshinhan pode ser tanto considerado terráqueo, por ele ter muito mais DNA terráqueo nele, né, do que alienígena. E como a obra trata isso, é realmente definir o que ele é, se ele é alienígena ou humano. E de fato, se você ver o anime ou o mangá, não é sequer nunca questionado se ele é um alienígena. Muito pelo contrário, você só encontra essas informações em guias e entrevistas do Akira. Esses mesmos guias que tratam Tenshinhan como um terráqueo, que foi essa scan que o Super Geekiverse ignorou. Ou seja, todas aquelas scans, inúmeras scans que colocam o Kuririn como o terráqueo mais forte, consideram Tenshinhan nesse quesito, o que é mais um argumento a favor do auge do Kuririn não ser o da Saga Cell, por ele ainda ser superior ao Tenshinhan, que treinou durante toda a sua vida. Agora, trechos isolados, como por exemplo, Kuririn versus Goku Super Saiyajin Blue, só existe no anime e não faz o menor sentido, tá? Então vou considerar isso? Não vou, porque isso é coisa da Toei. O tio Akira nem sequer sabe da existência desse anime aí tenebroso, tá? Desse filler tenebroso. Ok, assim, eu não quero ser chato, mas com base no que você fala que o Akira não tem conhecimento sobre essa cena, sabe? Há inúmeras entrevistas em que a Toei manda, recebe informações do Akira, elas são aprovadas, são reprovadas. Diversas criações são ideias da Toei, o Akira aprova, o Akira faz novos personagens pra Toei também. Enfim, argumento é o que não falta pra mostrar que o Akira tinha supervisão do anime de Dragon Ball Super, né? Quando eu falo que no caso o mangá é canônico e o anime não é porque o anime não respeita o roteiro que ela recebia do Akira Toriyama. Bora provar isso aqui, né? Lá no começo do Dragon Ball Super, no caso, o Whis fala pro Goku e Vegeta que eles não podem ficar emanando o Ki, porque, enfim, é prejudicial pro treinamento deles. E basicamente o que ia fazer eles ficar mais fortes era justamente conseguir lutar sem ficar vazando o Ki. Basicamente é isso. Fazendo esse treinamento, eles conseguiram as formas divinas. Isso tá lá no mangá e também tá no anime. Ok, até aí a Toei tá mandando show. Tava show de bola, tava seguindo o script lá do tio Akira. Só que depois ela simplesmente, enfim, jogou pro alto as instruções lá do roteiro e faz, no caso, o Vegeta e o Goku usar o Super Saiyajin Blue a todo momento. E a maioria das lutas eles estão usando, no caso, o Super Saiyajin Blue com a aura exposta, realmente ignorando completamente o que foi falado lá no começo do anime ou no começo do mangá, que era o script original do tio Akira. Cara, eu juro, se você deixasse essa cena rodando por mais 5 segundos, você veria que essa foi o maior absurdo que você disse, certo? Porque o treinamento do Whis não se refere a armazenar o Ki divino dentro do corpo, como o Goku faz na saga Black, mas sim limitar o Ki normal, né, de escapar e fazer com que o inimigo não consiga prever, né, utilizando o Ki. E essa parte que o Super Geekiverse cortou, e que se ele não tivesse cortado, ele saberia disso, mas justamente quando o Goku e o Vegeta meio que conseguem limitar esse Ki, aparece uma fagulha de Ki azul, e o Whis fica impressionado com isso, falando que eles estão seguindo no caminho certo. Ou seja, não tem nenhum problema com isso. A Toei tá seguindo o script do Akira certinho. Tanto que no filme do Renascimento de Frieza, que, de novo, cara, é uma produção mais legítima do Akira Toriyama, assim, autor possível, sabe? Muito mais que anime, muito mais que mangá. E o que o Goku tá lá? Tá com a bendita aura azul, sabe? Então não tem muito do que se reclamar daí, sabe? O que a Toei faz lá no anime? Pega vários episódios, estende a luta do Goku Super Saiyajin God versus o Bills e bota pra ele lutar, no caso, no vácuo do espaço. Peraí, Super Geekiverse tá me falando que se tiver a imagem, assim, de uma pessoa e no fundo tiver estrelas, isso confirma que ela tá no espaço sideral? Caramba, velho. Ok, né? Agora vamos ver quem realmente respeita mais o script original do Akira. Bom, quem faz o Goku absorver o Super Saiyajin God igual estava no script original do Akira? A Toei. Quem faz o Blue ter uma forma perfeita de Ki e não consumir rapidamente, sendo esse um dos principais plots do filme da Renascimento de Frieza? A Toei. O Toyotaro, inclusive, se você utilizar a lógica do Blue dele, em que ele ativar só uma vez e o negócio já perde 90% do poder, cara, o filme do Renascimento de Frieza perde completamente todo o sentido, sabe? Quem que abertamente citou que, essa é uma palavra feia, mas deturpou o script original do Akira para a inclusão do Vegeta Super Saiyajin Blue.
Ah, sim, Toyotaro. Caramba, até a Toei não fez o Super Saiyajin God aparecer nenhuma vez até o Torneio do Poder, justamente porque o Akira Toriyama citou que o Super Saiyajin God não iria aparecer mais na série, cara. A Toei levou essa citação tão ao pé da letra que até isso ela respeitou, cara. Pra você me falar que o Toyotaro segue mais o script original do Akira do que a Toei. Ah, para, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ele fala que no caso a cena é filler, simplesmente porque a cena do anime é animada e a do mangá é parada. Eu não falei que o anime tem que ser estático. Agora, quem ficou até agora demonizando a Toei, falando que ela não liga pro roteiro do Akira Toriyama, foi você. Eu imagino que a mesma coisa sirva pra Pierrot, né? Não sei se ele considera alguma coisa diferente pra Pierrot. Mas tipo, Pierrot, desgraçada, não segue o roteiro do Kishimoto. Mas aí quando é pra mostrar o raio laser chegando no Naruto, fala, não, Santinha Pierrot, você está confirmando o Naruto FTL, tá ligado? É essa hipocrisia, tá ligado? Em momentos que a Toei ou a Pierrot corrobora com a sua análise, você bate palmas. Agora, quando acontece alguma coisa lá que vai contra, aí, meu amigo, não, são desgraçadas deturpadores de autores, tá ligado? Poxa, aí não, né, cara? Querer dizer que o Goku, na casa, ali tem a velocidade da luz faz sentido? Não faz, porque o Goku, no caso, ali era criança. Depois daquele ele ficou muito mais forte. E na saga Saiyajin a gente sabe que ele foi percorrer o caminho da serpente, que tinha 1 milhão de quilômetros lá. E ele demorou 6 meses. O engraçado é que ele tentou nerfar Dragon Ball, mas ele não sabe que o mesmo pode ser feito com Naruto. Como por exemplo, nós temos o Raikage, que foi descrito no databook ser tão rápido quanto um raio. Mas na hora de ir pra Guerra Ninja, ele prefere utilizar um teletransporte que poderia literalmente arriscar a sua vida do que simplesmente ir correndo. E aliás, ir correndo, pra alguém que tem velocidade de um raio, demoraria quase 1 minuto, cara. E isso considerando que a guerra esteja no extremo oposto do planeta, sabe? O que com certeza não estava. Também temos o Naruto, que era bem mais rápido que o Raikage, e mesmo assim levou várias horas pra chegar na Guerra Ninja. Além do outro argumento que eu citei também no vídeo, onde o Naruto, na forma base, basicamente doente, conseguiu desviar de uma arma de prótons. Mas no anime, ele precisava do modo Kurama para ir atrás de um trem, sabe? Incoerência existe em todas as obras, e eu achei muito sacanagem ele querer nerfar um feito com base em um desfeito em Dragon Ball, mas ignorar esses outros desfeitos que também aparecem em Naruto. Quando um corpo, no caso, acelera, ele aumenta muito sua velocidade, a sua massa também aumenta. Quanto mais rápido um corpo se move, maior vai ser a sua massa. E no mangá e no anime, Madara deixa claro que o Gai estava distorcendo o espaço à sua volta de forma significativa e que ele era muito rápido, ou seja, ele estava se movendo tão rápido que a massa dele, no caso, aumentou tanto que ele começou a distorcer o espaço em volta dele. Sim, sabichão, eu sei disso. O ponto é que tanto no anime quanto no mangá não fica claro o quanto do espaço foi distorcido, além de talvez isso nem ser um feito apenas de velocidade, já que vemos a técnica do Night Guy que ele cria um monstro massivo de chakra. E ainda tem mais, mesmo que fosse um feito puramente de velocidade, os efeitos relativísticos de você percorrer próximo à velocidade da luz já são perceptíveis com 10% dela. Ou seja, no máximo você provaria que o Guy tem pelo menos 10% da velocidade da luz. Mas você foi conciso em dizer que Might Guy tem exatamente a velocidade da luz. Ele tá querendo realmente falar que a metáfora do Sr. Popo, no caso, é literal? O problema está quando você lê a scan. Olha isso, quando você continua lendo o mangá. Porque depois do Sr. Popo dizer essas metáforas, ele começa a explicá-las. Dizendo, por exemplo, ser calmo como um céu é na realidade deixar a sua mente completamente limpa. Agora, quando ele vai explicar da segunda metáfora, entre aspas, ele só repete ela e dá um Speed Blitz em Goku logo em seguida. Mostrando o quê? Que não era uma metáfora. Era literalmente o Sr. Popo falando que Goku necessitava de ser mais rápido que raios. Se você quiser ainda uma evidência e suporte, no anime é mostrado justamente o Goku treinando contra raios para ser mais rápido que eles. E é a Toei, né, que às vezes o Super Geek Verso confia e às vezes não. E ela interpretou justamente a fala do Sr. Popo como literal. Bom, aí vai saber, né, se nesse momento a Toei é confiável ou não. E aí o que acontece? Quando o cara coloca essas fotos em inglês aqui, ele tá, no caso, querendo enganar as pessoas. Bom, do nada o cara meteu um ad hominem pra cima de mim, mas tudo bem. Por que eu utilizo scans em inglês, né? Bom, basicamente, num universo assim de análise e tudo mais, você não deve correr
somente atrás do mangá, porque até o próprio Super Geek Verse, né, o canal dele é principalmente de Naruto, ele mesmo mostra vários databooks assim para embasar os argumentos dele. E tem vários databooks de Naruto que estão traduzidos em BR. Bom, até lá nenhum problema, ele deve mostrar os databooks em BR mesmo. Só que em relação a Dragon Ball, são raros, muito raros realmente os databooks que estão em português. A maioria, assim, você vai encontrar em inglês. E normalmente, quando a gente tá tão imerso nesse mundo, né, de análise e tudo mais, buscar scans, buscar guias e tudo mais para dar suporte ao que você tá falando e não só ser com base em achismos, né? Você acaba vendo muito mais inglês, tá ligado? Que é a língua que normalmente é mais traduzida e tudo mais. Então você fica tão acostumado que no final, cara, você vai ver tudo em inglês. Também eu utilizo o mangá full color nas minhas scans. Sei lá, eu acho bonitinho o full color e até muita gente acha bonitinho aí nos comentários também. Bom, e o full color eu só consigo achar em inglês também. É basicamente isso, é um motivo tonto pra você ver pra ele utilizar de Omni, né? Tipo, nossa, mais de 8 mil, ele engana seus inscritos. Primeiro, ele fala que eu engano, mas nesse vídeo ele não apresentou em nenhum momento que eu fiz isso, né? Mas beleza. Qualquer um que saiba inglês ou qualquer um que tenha dúvida, pode escrever aí nos comentários, cara. Se eu não responder, o que é difícil, porque se você ver o último vídeo, cara, basicamente eu respondo todo mundo, alguém vai te responder com certeza, tá ligado? Então não tem muito essa. Realmente, o Piccolo usa a técnica que acerta a lua e de fato é uma velocidade muito grande. Porém, a gente sabe a distância que eu botei aqui, que é 384 mil e alguma coisa a distância entre a Terra e a Lua, a gente sabe a distância, mas a gente não sabe de fato o tempo que isso aconteceu. O mangá não fala o tempo que aconteceu. Ele falou ali que foi praticamente instantaneamente, mas não foi. O mangá não fala isso daí, tá? E aqui a gente vê o quanto de interpretação de texto e interpretação de imagens também são muito importantes na hora de você analisar uma obra. Sim, a cena do Piccolo ocorreu instantaneamente. Você consegue ver isso muito bem no mangá, porque ela ocorre em somente 2 quadros. Um quadro é justamente o Piccolo lançando o ataque, e o outro quadro já é o ataque alcançando a lua. E por que eu falo instantaneamente? Porque nesse segundo quadro é justamente mostrado que o ataque do Piccolo está saindo da mão dele ainda e já acertando a lua. E assim, é claro que eu não tô querendo dizer que o tempo desse ataque foi em 0 segundos, não é isso que eu tô falando. Porque o tempo que uma pessoa acha instantâneo pode variar de cada uma para uma. Por isso que eu achei justo usar o time frame do anime, né, que era basicamente de 3 segundos do ataque alcançando a lua. Inclusive, esse time frame também ele é basicamente confirmado no jogo Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo que tem justamente a ideia de explorar e explicar toda a lore de Dragon Ball. Mas claro, o Super Geek Verse, ele fala que o time frame do anime nem sempre condiz com o time frame real da cena. E você também pode expandir isso para Dragon Ball Z Kakarot também, não tem nenhum problema com isso. Mas ele esqueceu de citar que o inverso também acontece. Sim, a cena do Goku, do Kuririn e do Mestre Kami correndo lá, em que o tempo de cena foi realmente menor do que o tempo passado, nós também temos o exemplo dos 5 minutos de Namekusei, em que o tempo de tela passou das 3 horas, sabe? Então faltou ele citar esse contra-exemplo também. Por isso que eu falei, poxa, o time frame do anime é justo, porque como também pode ser mais, também pode ser menos. Mas isso nem é tão relevante assim, porque a própria cena dá a entender que foi um tempo curto. Realmente, o Piccolo usa a técnica que acerta a lua e de fato é uma velocidade muito grande. Se a gente for pegar a cena do Goku, do Kuririn, do Mestre Kami correndo de novo, cara, a cena do Kuririn correndo ocorre em 4 quadros. A cena do Goku também, e a cena do Mestre Kami, que ocorreu em 5.6 segundos, ocorreu em 2 quadros. Percebeu aí a semelhança? E por que eu tô falando isso? Porque o contexto é muito importante nessa cena. Você nunca falaria que o Goku e Kuririn passaram mais de 1 minuto correndo, porque isso não cabe no contexto que a obra apresentou naquele momento, independente de ter um cronômetro ali ou não. Do mesmo jeito, o contexto do Piccolo, que não sei se ele percebeu, mas quando o Piccolo ia destruir a lua, ele tinha claramente uma urgência em fazer isso, porque tinha a porcaria de um macaco gigante atrás dele destruindo tudo. E não só isso, como você pode ver também, que o Piccolo ele fica na mesma posição o tempo todo da cena. Quando ele lança o ataque chega na lua, o ataque destrói a lua, os destroços começam a cair. Tudo isso o Piccolo não saiu de posição. E que é um outro exemplo que de fato você consegue perceber um tempo grande passando, é a cena do Goku carregando o Ki em Super Saiyajin 3 contra o Kid Buu. A cena durou 1 minuto ou um pouquinho mais, né, de 1 minuto, mas você percebe o quanto os personagens sofreram naquele momento, o quanto o Vegeta sofreu, o quanto o Fat Buu sofreu. Só nesse 1 minuto você conseguia entender que tinha uma passagem de tempo
rolando ali. Diferente do Piccolo destruindo a Lua. Lá você não consegue enxergar uma passagem de tempo significativa. Do mesmo jeito que o Goku, o Kuririn e Mestre Kami correndo também. Porque beleza, não quer considerar o time frame de 3 segundos? De boa. Mas eu achei engraçado que o Super Geekverse, ele automaticamente anulou o feito. Tipo, ele não propôs um novo valor, um valor que ele considere justo. Ele só aboliu o feito da existência. Isso eu achei muito engraçado, porque é como se o ataque que o Piccolo fez pra destruir a Lua, sei lá, demorasse horas pra chegar lá. E que a gente sabe que não foi o caso. Eu já acho o time frame de 30 segundos ridículo, sabe? Porque imagine o Piccolo lançando o ataque e ficando parado, olhando 30 segundos esse ataque chegar na Lua, enquanto ainda tem um macaco gigante destruindo tudo atrás dele, sabe? Então assim, eu já acho o time frame de 30 segundos extremamente ridículo. Mas para evitar discussões, vamos utilizar ele. E com esse valor, de novo, ignorando que o ataque que o Piccolo fez no Raditz era bem mais poderoso, o Raditz ainda assim teria 3% da velocidade da luz. Na saga do Freeza, o Freeza na sua última forma usa aquele ataque dele lá de energia pra eliminar, se não me engano, o Dendê. E o Piccolo, no caso, vê o ataque e fala o seguinte, fala algo mais ou menos assim: nossa, o ataque foi muito rápido, até pareceu um flash de luz. O Piccolo fala basicamente isso daí, tá? E o que acontece? Se o Piccolo constata que o ataque do Freeza era muito rápido e só pareceu um flash de luz, significa que ele não tem a velocidade de um flash de luz, que enfim é a velocidade da luz. Ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo para poder voar e ir muito mais além. Como tu, quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão para poder a galáxia defender. Sempre assim, fiel, amigo, a lutar pelo bem, com garra de quem. Vamos deixar algumas coisas claras aqui. O PDL é proporcional à velocidade? Nem sempre. Isso deveria ser bem óbvio. Eu tô dizendo que o Raditz com 1500 de poder de luta tem 3% da velocidade da luz, enquanto o Goku criança que tinha 10 fez aquele feito lá da corrida de 11 metros por segundo. Então assim, aí você já consegue perceber que a velocidade ela aumentou muito mais que o poder de luta. Só é falado que o Kaioken consegue, no caso, aumentar os atributos da pessoa igualmente. Não, isso não funciona somente com o Kaioken, porque se fosse esse o lógico, com o Goku aumentando o seu Kaioken em 2 vezes, era para superar o Vegeta, que naquele momento tinha 18 mil. Mas espera, o Goku duplicando os seus atributos, o Ki em geral, em 2 vezes, alcançou só 16 mil. E alcançando 16 mil com o Kaioken, ele era ainda mais fraco e mais lento que o Vegeta com 18 mil. O que estou querendo dizer com tudo isso? Os atributos não são multiplicados por conta do Kaioken. Os atributos se multiplicam por causa do PDL, que é duplicado pelo Kaioken. Agora, eu te desafio, Magito Mil, achar no anime ou no mangá que seja uma fala ou referência que fale que, no caso, o aumento de poder de luta é proporcional aos atributos físicos. Na verdade, o contrário. Os atributos físicos são proporcionais ao aumento de poder de luta. Então, né, eu já completei esse desafio no próprio vídeo que você está reagindo. Se você lesse os scans, você saberia. Mas, enfim, essa aqui é uma sinopse do mangá de Dragon Ball Z na saga Namek, em que cita que o Goku ficou 10 vezes mais forte e 10 vezes mais rápido após ele treinar na sala de gravidade. Lembram que eu falei que o PDL nem sempre é proporcional? Então, com essa citação podemos garantir com certeza que entre 8 mil e 90 mil de poder de luta, ele é sim proporcional. E entre 1.500 e 8 mil de poder de luta também é relativamente proporcional, mas tendendo para a velocidade aumentar mais que o PDL. Isso porque é a surra absurda que o Goku deu contra o Nappa, sabe? E o Goku era menos de 2 vezes superior ao Nappa. No guia lá é mostrado que o Kuririn tinha por volta de 75 mil de poder. Faz sentido? Não faz, cara. Ele saiu, quer dizer, de 10... de 13, mais de 10 mil, né? Que o mangá fala que é mais de 10 mil. O guia fala, acho que naquela fase ele tinha 13 mil, se não me engano. Mas enfim, ele saiu de mais de 10 mil para 75 mil, sendo que ele não teve mais nenhum desbloqueio de poder. O Kuririn agora virou o quê? Saiyajin pra Tezenkai? Porque depois daquilo ali, ele basicamente luta ainda lá na saga Freeza, mas o Kuririn não tem Zenkai, cara. Então não faz sentido ele sair de um poder de mais de 10 mil para 75 mil, cara. Bom, isso foi explicado na própria obra, e o Super Geek Verso também saberia se ele lesse a scan no vídeo. Segundo o Vegeta, tanto o Gohan quanto o Kuririn estavam aumentando cada vez mais seus poderes durante a série. E é claro que nunca foi explicado exatamente o porquê, se subentende-se que quando o Grande Patriarca liberou o poder de ambos,
esse poder não foi liberado totalmente de uma vez, e sim com o decorrer das lutas que eles tiveram. Então, por sinal, esse poder de 75 mil, ele pode ser até mais, né? Porque esse nível de batalha aqui foi enquanto o Kuririn e o Gohan estavam enfrentando o Freeza na segunda forma. E eles enfrentaram o Freeza, né, até a quarta forma dele. Bom, aí é só ligar os pontos. Se entre 1500 de poder de luta e 90 mil de poder de luta a velocidade é proporcional ao PDL, então basta simplesmente multiplicarmos, e chegando que Kuririn na saga Freeza, minimamente, teria aí seus 1.5 vezes a velocidade da luz. Sim, uma velocidade bem menor do que eu coloquei no outro vídeo, por causa do tempo que eu considerei agora nesse vídeo resposta para o ataque do Piccolo chegando até a Lua. Se o Goku, no caso, com 416, consegue suportar esse peso de 1.600 kg, ou 1 tonelada e 600, o Goku com 3 milhões na forma base de Namekusei deveria conseguir levantar esse peso absurdo aqui, 11 mil toneladas, tá? E a gente sabe que o Goku de Namekusei da forma base não conseguia levantar 11 mil toneladas, porque o Goku do arco posterior, que é o da saga Majin Buu, não conseguia levantar míseras 40 toneladas, tá? Então, esse negócio aqui de pegar a regra de 3 não faz o menor sentido. Bom, ainda bem que eu gravei um vídeo sobre a real força dos personagens de Dragon Ball. Eu recomendo muito que você veja esse vídeo para ter um entendimento completo sobre um assunto. E ele ficou muito bom, a galera gostou bastante, deu bastante trabalho para fazer. Se você quer ir lá depois, seria bem legal, beleza? Mas é claro que eu vou dar uma pinçadinha nos feitos que eu apresentei naquele vídeo para termos um entendimento completo nesse vídeo aqui, beleza? Mas resumidamente, como você quer que eu leve esse despeito do Goku não conseguir levantar 40 toneladas a sério? Sendo que a gente tem personagens como Oil, que é mais fraco que o Freeza e mesmo assim arremessou uma rocha de 56 toneladas. Ou o Jaco, que com uma mão conseguiu levantar 3 carrinhos, totalizando 72 toneladas. Ou o Goku criança, que empurra uma rocha de 25 e de 1000 toneladas respectivamente. E temos o tal Pai Pai também, que lançou uma pilastra a velocidades Mach 8, gerando um feito de mais de 2 milhões de toneladas. E isso é só o básico do básico. Por favor, veja esse vídeo que eu estou recomendando. Tem bastante feito. Ainda bem que temos o Super Exciting Guide, que desmentiu esse desfeito do Goku não aguentando esse peso. Segundo ele, há uma diferença clara entre um treinamento focado em Ki e um treinamento focado em músculos. E nesse treino em específico, Goku estaria treinando somente seus músculos, com o Ki sendo utilizado somente para se manter voando no ar. Enquanto temos o treino de meditação, que é focado somente na evolução do Ki. E bem, nós sabemos o quanto os personagens ficam frágeis sem Ki. O Freeza, na sua primeira forma, tinha mais de 500 mil, amigão. Aí tu quer dizer que o Kuririn, humano, sem treinar em gravidade aumentada, só mesmo treinando no aberto, conseguiu sair de um poder de 75 mil, que já é desconfiado, já é duvidoso, para mais de 500 mil. Peraí. A diferença do Freeza primeira forma pro Kuririn, lembrando, possivelmente tem um PDL superior a 75 mil, mas a gente vai continuar esse PDL considerando valores mínimos, ok? Você tá querendo me dizer que o Kuririn não pode ficar 8 vezes mais forte em um time skip de 3 anos, mas você está me dizendo que o Ten Shinhan consegue evoluir o seu poder em 10 mil vezes? Deixa eu explicar melhor caso você não tenha entendido. Mais pra frente no vídeo, ele fala que os humanos, no máximo, teriam seus 50 mil de poder de luta. O que é totalmente falacioso, eu já vou mostrar porquê daqui a pouco. Mas o Ten Shinhan, na Saga Cell, tem um feito bastante impressionante, que é paralisar o seu semi-perfeito. Coisa que o Android 16 não conseguiu, lembrando muito bem disso. Então, quanto PDL você quer considerar o Cell semi-perfeito? Vamos considerar o PDL dele em 500 milhões? Na minha série calculando os poderes de luta em Dragon Ball Z, eu coloco o Cell semi-perfeito com 800 milhões mais ou menos. Mas vamos diminuir esse valor só para não ter choro aqui, ok? Então você quer me dizer que você aceita o Ten Shinhan, aparentemente, evoluindo o seu poder em 10 mil vezes, cara, 10 mil vezes. É coisa de Dragon Ball Super, tá ligado? É coisa de Super Saiyajin 4, são esses multiplicadores, sabe, que fogem bastante da casinha. Você tá me falando que você acha de boa o Ten Shinhan conseguir evoluir o seu poder em 10 mil vezes, certo? Mas não, o Kuririn evoluir em 8 vezes o seu poder em 3 anos é exagerado? Ah, para, né, mano? Isso é ainda pior quando você lembra o potencial absurdo dos humanos, né? Não sei se vocês lembram, mas após a saga Piccolo Daimao, em que ele tinha 260 de poder de luta, ele treina 3 anos com o Kami-sama e fica lá com PDL de 400, né? Mais ou menos, porque no início de Dragon Ball Z ele tá com PDL de 416. Isso o Goku. Quando os humanos foram treinar com o Kami-sama, em apenas um ano, eles chegaram a valores próximos a 1500, 1700, 1800.
Não só isso também, como no planeta do Sr. Kaiô, é dito que os personagens ficaram extremamente poderosos. E não vou utilizar o filler dos Guerreiros Z enfrentando as forças especiais Ginyu, um filler que faz muito sentido e é muito subestimado pela comunidade, mas eu não vou utilizar esse filler aqui. Vou utilizar simplesmente a citação do Piccolo, em que ele ficou estupidamente forte após esse treino. Inclusive, esse Piccolo tinha confiança de que conseguiria enfrentar o Freeza na primeira forma. Vamos considerar um multiplicador de 10 vezes para a fusão do Nail, só para nerfar o Piccolo o máximo possível. Após um treino de 6 dias com o Sr. Kaiô, Piccolo chegou a um PDL próximo a 100 mil, porque aumentando seu poder em 10 vezes, ele teria que superar o PDL de 1 milhão do Freeza na segunda forma. Então tu quer me falar que o Piccolo, e provavelmente os outros Guerreiros Z também, não faz o menor sentido você dizer que só o Piccolo evoluiu esse tanto de coisa, já que os Guerreiros Z também estavam ali presentes. Então tu tá me falando que o Piccolo pode evoluir o seu poder em 30 vezes em apenas 6 dias, mas o Kuririn não pode elevar o seu poder em 8 vezes em 3 anos? Ah, mas o Kuririn não treinou em gravidade elevada, ok. Mas e os personagens que treinaram na Sala do Tempo? O Gohan nunca tinha treinado em uma gravidade elevada, todos os treinos dele foram feitos em uma gravidade 10 vezes. E nós sabemos o poder que o Gohan conseguiu nessa Sala do Tempo. O Goku ficou 7 anos treinando no outro mundo, sem qualquer menção de estar treinando em gravidades elevadas. Muito pelo contrário, o planeta do Sr. Kaiô foi destruído, né, contra o céu. E nós sabemos o quão forte o Goku ficou treinando no outro mundo. E você quer dizer que pelo Kuririn não ter treinado no outro mundo, não pode ficar 8 vezes mais forte? Lembrando que, de novo, o Tenshinhan e Yantia todos treinaram e conseguiram poderes super absurdos treinando só alguns dias numa gravidade elevada de 10 vezes. E o Kuririn, considerado o terráqueo mais forte de todos, bem, é superior a tanto o Tenshinhan quanto o Yantia. A diferença de poder deles pro Goku é só porque o Goku tem a transformação e os caras não tem? Quer dizer que o Goku na forma base tem o mesmo poder que o Yantia e o Kuririn na Saga Cell? Vai, mas não é exatamente isso que o Kuririn fala na Saga dos Androids? O próprio Dr. Makijero fala que os cálculos foram feitos baseados naquilo ali, considerando o aumento de poder do Goku devido à sua idade, mas que não seria um aumento de poder drástico, absurdo, mais que aquilo ali não. Então, basicamente, quando ele confundiu Yantia, é basicamente isso, cara. Ele estava considerando uma base de poder de 32 mil de poder que não ia aumentar muito mais que isso. Nas palavras do próprio Dr. Makijero, os poderes do Goku não iriam aumentar muito mais do que aquilo da Saga Saiyajin. O Android 20, aí no caso, não tá falando que eles analisaram só até a luta do Vegeta, porque o Goku não iria mais se fortalecer a partir daí. Poxa, Super Geek Verso, eu acho que até você concorda que o Goku da Saga Android é mais forte que o que da Saga Saiyajin, né? Por favor, né? Bom, então, Android 20 falou isso porque eles não tinham a necessidade, né, de espiar no planeta Namekusei, porque qualquer aumento de poder eles podia ser calculado, mas mesmo assim não haveria aumentos tão abruptos, né, de poder quanto antes. O quanto antes é o que ele se refere ao treinamento de 1 ano, no caso ele não sabe que o Goku ficou 6 meses correndo no caminho da serpente, né? Então foi o fato que o Goku ficou 20 vezes mais forte em 1 ano. Então espera, o Dr. Gero estava basicamente calculando que Goku não poderia mais ficar 20 vezes mais forte por ano. Basicamente o Dr. Gero estaria dizendo que o Goku não teria um poder de luta maior de 64 milhões. E basicamente é esse o cálculo que o Dr. Gero fez. E incrivelmente, o Goku supera como esse poder com um Super Saiyajin que tem um poder superior a 150 milhões. E eles também afirmam que o Goku apenas supera suas estimativas de poder, né, quando ele vira Super Saiyajin. Ou seja, o poder que o Yantia foi confundido com o poder do Goku base, né, está tudo dentro dos cálculos da Saga Android. Inclusive, o Super Geek Verso fala, mas o Goku poderia estar se contendo. Meu amigo, o Goku deu um socão na cara do Dr. Gero. E até o Android 19 falou que não, ele não era tão forte assim, sabe? Devo ainda lembrar do Piccolo, que citou que somente os que teriam confiança realmente em suas habilidades deveriam aparecer para lutar com os androides. E tu tá querendo me falar que esses personagens confiantes não conseguem nem derrotar o Freeza na primeira forma, quanto mais ajudar contra personagens nível Super Saiyajin? Basicamente o que fala aqui é que o Momoshiki e o Kinshiki eles buscavam, no caso, manter a vida eterna, a imortalidade, por meio daquelas pílulas. Ele leu só as 3 primeiras linhas e achou que eu tava falando das pílulas do Momoshiki. Mas se ele lesse só até mais um pouquinho, cara, só metade da scan, ele saberia que o Momoshiki estaria buscando um fruto de chakra para conseguir a imortalidade e juventude eterna. Reforçando o que eu coloquei no vídeo, que é a imortalidade dos Otsutsukis estarem relacionadas à longevidade e não necessariamente não poderem ser mortos. Caramba, até a própria scan que o Super Geek Verso coloca nesse vídeo remete a uma Madara citando que se tornou imortal e viverá para sempre, novamente relacionando imortalidade
a longevidade. E aqui embaixo, basicamente, o Vegeta tá falando que ele vai atacar tanto o Zamasu que não vai dar nem tempo dele se regenerar. Em nenhum momento ele fala que, no caso, conseguir desintegrar o Imortal, no caso, com a energia do Ki dele, tá? O Hakai do Bills não consegue matar um Imortal. O ponto do Bills não conseguir apagar o Zamasu é totalmente irrelevante, já que o Vegeta foi declarado tendo superado o poder do Bills nessa saga. E mesmo que você diga que o Vegeta Blue não consiga, de fato, desintegrar o Zamasu, o que é super justo, já que a imortalidade dele foi dada pelo próprio Super Shenlong, a gente ainda tem que lembrar que, é totalmente incomparável as imortalidades do Madara e do Zamasu. Eu acho que o Super Geekverse ignora, ou pelo menos desconhece, a existência de diferentes tipos de imortalidade. Como eu mostrei aqui, a imortalidade relacionada ao fruto de chakra não está relacionada a você não poder ser morto, e sim a você viver eternamente. Você consegue ver que a Kaguya se feria gravemente pelos ataques do Naruto, cara. Então assim, até aí você perde o argumento que Madara ou a Kaguya seriam fisicamente imortais. E que bom que a gente falou dela, porque na novel do Boruto é confirmado que após o embate dela contra Naruto e Sasuke, ela literalmente morreu. E não só isso, é citado que essa questão de imortalidade, ela não existe no mundo. Então é isso que eu acho intancável, porque o Super Geekverse tá querendo dar um ponto pro Madara que é citado na própria série que não existe, mano. Isso é muito engraçado. O Madara literalmente foi perfurado várias vezes no corpo, entendeu? Ele tava sem os olhos, mas enfim, o Gaara perfurou ele, as bijus atacaram ele, ou seja, ele tava recebendo muito dano, não tava enxergando, ou seja, deveria ficar atordoado, mas ainda assim tava lutando normalmente. Lutando normalmente? Que Naruto é esse que o Super Geekverse viu? O Madara foi literalmente humilhado pelos bijus, e até as bijus depois falam que o Madara depois tava um caco de tão derrotado que ele tava. Ele só conseguiu de fato fazer frente às bijus quando ele recebe o segundo Rinnegan e consegue invocar a estátua Gedo. As bijus são literalmente fracas contra ela. Então não tem esse argumento não, tá ligado? Os personagens de Dragon Ball conseguem destruir planeta não necessariamente formando energia suficiente para consumir toda a massa de um planeta. O que eles fazem é ter energia suficiente para conseguir perfurar o solo, chegar no núcleo, explodir o núcleo e aí o planeta vai explodir por consequência. O único momento em que o núcleo foi de fato citado, tendo relação na destruição de um planeta, foi quando o Freeza se conteve ao máximo para destruir o planeta Namekusei. Isso porque, segundo ele não queria ser pego pela própria explosão gerada pelo seu ataque. Por isso que ele se conteve ao máximo. Por isso, o núcleo foi encarregado de destruir o planeta. O Moro, no caso, estava com energia de um anjo que é muito mais forte que o Goku. O Meros é muito mais forte que o Goku. E o que foi a solução que o Moro achou, no caso, para manter o corpo dele se fundir ao planeta? Mesmo que, teoricamente, até o Kuririn consiga destruir o planeta, ainda assim, todo o planeta, enfim, a massa do planeta, no caso, o corpo do planeta, o corpo celeste Terra, é capaz de conter o poder do Moro e de um anjo. Ele estava literalmente se fundindo ao planeta Terra, né? Fazendo com que ele aumentasse seu tamanho, aumentasse seu volume e, de certa forma, conseguir colocar mais energia no corpo dele. Porque, ele tá dizendo que um anjo não tem poder nem para destruir a Terra. Deixa eu te lembrar que, segundo o Whis, se ele continuasse naquele estado, né, ele iria se auto-explodir e levar cada galáxia do universo junto com ele. Eu acredito que você já tenha percebido que o principal problema nesse ponto do vídeo dele foi ter tratado a exceção como se fosse regra. Mas não vamos encerrar a discussão por aqui, porque eu quero mostrar muito mais argumentos que os personagens não dependem do núcleo para destruir um planeta. Vamos iniciar mostrando a própria explosão gerada pelo Freeza em Namekusei, em que ela demorou 5 minutos para ocorrer. Em todas as explosões planetárias que vemos durante a obra, não ocorre praticamente nenhum delay na hora do planeta ser destruído, mostrando que não tiveram tempo de afetar o núcleo de nenhuma maneira. Outro ponto é o fato de Dragon Ball sempre estar numa escala crescente de poder, o que você se perguntaria como é que isso seria possível se eles não conseguem nem destruir um único planeta sem depender de seu núcleo. Isso é evidenciado quando o céu é citado, sendo capaz de destruir todo o sistema solar com seu Kamehameha. E, por favor, não negue isso é confirmado em vários guias, citando que o Kamehameha dele que ele usou contra Gohan podia destruir o sistema solar. Outro ponto importante também é que é impressionante como nenhum guia cita o núcleo como um fator decisivo para destruir um planeta, o que também coloca em xeque em você querer colocar o núcleo como regra e não como exceção. Porém, eu acredito que o melhor argumento para ser utilizado para acabar logo com essa dúvida é o Shenlong. Acredito que todos saibam que ele consegue realizar qualquer desejo, quer dizer, qualquer não, já que ele depende do poder do seu portador. Isso inclusive é evidenciado quando o Long pede para Shenlong eliminar os Saiyajins,
mas ele cita que por eles serem superiores aos poderes de Kami-sama, ele não teria poder para fazer isso. Mas o interessante é que depois na série foi desejado ao Porunga que recriasse todo o planeta Terra, e ele consegue fazer isso e ainda cita que era um pedido fácil para ele. E se a gente ver qual era o seu portador, bem, era o Mori, que era mais fraco que o Dodoria na saga Namek. Então se o Mori tem poderes capazes de recriar toda a massa do planeta Terra, não vai ser o Kuririn que não vai ter poder para isso, não é mesmo? E também tem a fala, no caso do Databook, que fala que quando a pessoa absorve, no caso o chakra lá, é como se fosse um poço sem fundo. Peraí, como é que é? Como se fosse um poço sem fundo. E o que ele disse? Esse gatinho aqui parece com um tigre. O gato parece com um tigre? Parece. Mas o gato tem a mesma força, a mesma velocidade que um tigre? Não tem. A pessoa pode, no caso, escolher se ela vai ficar com o chakra, no caso, que ela absorveu, ou se, no caso, ela não vai usar o chakra que ela absorveu. Não é algo realmente automático, tipo, absorvi, automaticamente o chakra vai se tornar meu. Não funciona assim, tá? Só um detalhe, tá? No próprio Databook que fala isso, é citado que a energia vai direto pro corpo, tá? Assim, só falando, porque aparentemente ele não lê as próprias scans, né, que ele coloca no próprio vídeo. O Hakai pode ser... destruir tudo até a alma? Pode, mas se for usado por um deus da destruição, que nem o Bills, que realmente acredita totalmente na destruição. O Gas não acredita, porque ele nem sabia dessa explicação, o Vegeta também mudou, não acredita, então por isso que o Hakai deles falhou. Os principais pontos de se tornar o mais poderoso do universo é você também ter as melhores técnicas de todo o universo, e com elas masterizadas até o talo. Então você dizer que o Gas não tinha um Hakai perfeito, parabéns, você tá jogando fora basicamente metade do conceito da saga Granola. E outra coisa também, ele falou, o Hakai que o Vegeta deu no Granola não era pra valer porque ele não tava focado na destruição. Meu amigo, essa cena que o Vegeta falou aconteceu depois, quando ele já tinha de fato renunciado essa característica dele de destruidor. Mas antes disso, o cara tava ameaçando destruir todo o planeta, com diversas civilizações inocentes morrendo junto. E você quer me dizer que ele não tava focado na destruição antes disso? Para, né, cara? Por favor. A Gudodama não tem essa condição de, tipo, tem que estar concentrado, tem que isso, tem que... Não, se estiver usando a forma de desintegrar e tocar, esquece, vai ser desintegrado, tá? Independente do seu poder de luta. Vamos para Geekverse. Nesse vídeo você fez um desafio pra mim, que eu já tinha cumprido no próprio vídeo, mas tudo bem, e agora eu vou fazer um desafio pra você. Aonde na obra, pode ser em Databook também, que foi declarado que a Gudodama pode desintegrar tudo independente do poder da pessoa. A única citação similar a isso ocorre no Databook 4, quando eles vão falar da liberação do estilo poeira do Onotsu, em que eles citam o jutsu como indefensável. Para quem não sabe, a Gudodama faz basicamente as mesmas combinações de elementos para ativar o modo de desintegração. E bem, como você viu, o Databook não cita nada sobre negar durabilidade, e talvez você possa forçar uma interpretação disso, porque ele disse indefensável, logo não importa quão forte você seja, já que é indefensável. O problema é que esses tipos de declarações não devem ser levados em conta, principalmente quando estamos falando de Databook de Naruto. Quer exemplos? O Kirin, jutsu do Sasuke, foi declarado como impossível de desviar. Não só isso, como impossível de se reagir também. Mas acredito que todos que viram a batalha de Itachi contra Sasuke viram que Itachi não só conseguiu reagir, como invocaram fucking Suzano a partir daí. E o pior, e acredito que o mais conhecido também, a Temari sendo declarada podendo varrer todas as coisas do universo com seu estilo Venom. Mas ela não conseguia nem fazer o direito o terceiro Haikage se mover de lugar. Se tivesse prestado só um pouquinho mais de atenção na série, ele veria que é o maior absurdo ele dizer que a Gudodama nega durabilidade, porque o Sasuke, isso pré-modo sábio, o poder dos 6 caminhos, conseguiu defender o Naruto de um ataque de uma Gudodama, cara. E assim, o mínimo que você espera de um ataque que nega durabilidade é ele varar qualquer coisa que aparece na frente. Essa cena do Sasuke defendendo não faz o menor sentido se a Gudodama conseguisse negar a durabilidade do Suzano. Ela simplesmente iria passar do Suzano direto. Depois ele ainda fala que a Gudodama não precisa ter nenhum tipo de controle mental, que ela vai lá e desintegra, mas que é completamente falacioso se a gente lembrar do Obito, né? Que quando ele não controlava direito o poder das 10 caudas, ele nem conseguia colocar o estilo Yin-Yang nas Gudodamas. E também na luta dele contra o Naruto e o Sasuke, né? Em que ele estava sendo vencido pelo discurso no Jutsu, e as Gudodamas dele de fato perdiam poder, perdiam resistência por causa disso. Mas se as Gudodamas não negam durabilidade, quão forte elas realmente são? Para sabermos isso, basta vermos o maior feito proporcionado por elas,
Assim vamos saber a quantidade de poder desintegrativo que a Gododama realmente tem e se ela consegue ferir de fato o Kuririn. E o maior feito proporcionado por uma Gododama foi realizado pela Kaguya no final da obra, em que foi citado que ela iria recriar a sua dimensão. O que é um feito muito impressionante se você lembrar que no céu de algumas dimensões você consegue ver luas, estrelas. Bom, isso quer dizer que a Gododama expansiva da Kaguya poderia destruir estrelas, ela poderia destruir o universo. Bem, se você ler o mangá em japonês, você percebe que esse não é o caso, porque eles utilizam justamente os kanjis aqui, que significam mais algo relacionado a espaço, né? E o que é interessante é que esses kanjis são utilizados sempre para falar dos planetas da Kaguya. No caso, o planeta de lava, que eles se referem como espaço / dimensão de lava, assim como planeta de gelo, / dimensão de gelo, espaço de gelo. Ou seja, quando essa menção de dimensão, eles estão se referindo exclusivamente ao planeta ao qual eles estão. Isso faz com que o contexto da citação esteja se referindo a somente o planeta em que eles estavam. Isso é tão reforçado que o Kakashi até fala que a Gododama, se ela ficasse tão grande, eles não poderiam retornar para lá. O para lá é justamente o planeta em que eles estavam. E se lembrarmos que o Sarutobi achou algo muito semelhante, o poder desintegrativo da Gododama, com o próprio estilo poeira, e que essa técnica faz os seus alvos reduzirem até o nível atômico, e considerando que o planeta da Kaguya tenha propriedades similares ao da Terra, temos que seria necessário uma energia de 6.5 vezes 10 elevado a 31 joules para atomizar o planeta. E agora você pode estar se perguntando em que escala de magnitude essa energia está comparado com Dragon Ball. Isso é tão bizarro porque o Rikun, que tinha entre 40 mil e 50 mil de poder de luta, tancou o ataque do Vegeta como se fosse nada. Então só pra você entender que, por mais que nesse vídeo resposta eu mencionei muito do verdadeiro poder do Kuririn da Saga Cell, né, porque eu me limitei a falar do Kuririn da Saga Cell, você vê que eu nem preciso apelar pra essa versão do Kuririn, porque a versão da Saga Frieza, que possui no mínimo 75 mil de poder de luta, não só tem uma velocidade comparável ou até superior ao do Madara, como também consegue tancar o ataque mais poderoso dele, que é justamente a Gododama. E lembrando, eu tô pegando esse feito que é da Kaguya, que foi citada tendo um chakra estupidamente superior ao do Madara, e não só isso também, como ela teve a ajuda de basicamente todo o planeta para fazer esse feito. Embora o universo Naruto, os personagens que usam chakra tenham veias, entre aspas, de chakra, mas ainda assim a energia vem dos próprios personagens, digamos a energia vital do personagem, assim como o Ki, no caso, é a energia vital dos personagens também. Então não faz sentido considerar o Ki interno da pessoa como chakra natural, energia natural. Em Naruto, você tem principalmente 3 energias principais: o chakra natural e o chakra dos 6 caminhos. O que eu falei no vídeo é que não faz sentido você atribuir o Ki somente ao chakra padrão, digamos assim, dos personagens, porque em Dragon Ball não se faz a distinção do Ki que as plantas usam, que os céus usam, que o mar usa, para o Ki das pessoas, dos animais e por aí vai. Isso porque em uma entrevista o Akira citou que se baseou fortemente no Ki da história chinesa para a criação do seu sistema de energia em Dragon Ball. E a definição do Ki, segundo a mitologia chinesa, é justamente a junção da energia física e psíquica, mas diferente de Naruto, não se trata somente dos seres vivos ou dos animais, das pessoas, não, e sim a energia que permeia todo o cosmos. Isso é tão evidente que até a Genki, que é a parte da energia vital do Ki em Dragon Ball, pode ser encontrada até em seres robóticos e completamente mecanizados como o 8º, que consegue doar a sua Genki para a Genkidama. Ou seja, não faz o menor sentido você querer igualar o chakra normal com o Ki, e consequentemente a Genki, né? Porque Naruto deixa claro a divisão entre o chakra, que é utilizado somente pelos seres vivos, e o chakra, que é utilizado pela natureza. Enquanto a Genki, ela pode ser encontrada em todos os lugares. Quando o Genyu no corpo do Goku vai falar com o Kuririn no caso fala que o Goku tá fora de si, ele deve estar sendo controlado mentalmente, hipnotizado ou algo assim. Ou seja, o próprio Kuririn reconhece que mesmo com esses treinamentos que eles já fizeram, eles são suscetíveis, no caso, a ilusões. Eu acho que aqui o Super Geek Verso falhou em perceber que existem níveis de ilusões, de resistências mentais, de possessões mentais. E não é necessariamente porque você fica resistente que você vai estar resistente a qualquer uma. Exemplo disso que podemos dar é o próprio Deidara, que treinou o olho dele para perceber ilusões, mas mesmo assim ele não era imune a todos os Genjutsu, sabe? A mesma coisa ali. O Goku, ele claramente tinha um poder mental muito forte. Ele chegou lá na Mech, já leu a mente do Kuririn, mas o Goku ainda estava suscetível. Por quê? Porque lá tinha um Ginyu, que naquele momento ele era superior ao Goku.
E ser superior dá a entender também que ele tinha um poder mental superior ao próprio Goku também. Isso por causa do poder mental. De novo, isso parece que o Super Geek Verso não prestou atenção, ou pelo menos não só comentou, mas é um dos 3 pilares da construção de um Ki forte. Ok? Então não, faz completamente sentido o Kuririn achar que o Goku possa ter sofrido uma lavagem cerebral ou qualquer coisa do tipo. A maioria dos guerreiros Z nunca experienciou nenhum tipo de técnica parecida com Genjutsu, ilusão. Ou se não resistiram. Inclusive eu fiz um vídeo completinho sobre o assunto. Se vocês quiserem ir lá ver também, eu recomendo bastante. Em que eu mostro vários feitos, tanto de resistência mental, resistência a ilusões. Então, por favor, vejam esse vídeo que eu também acho que vai ser muito interessante. Porque então não falamos de uma técnica ilusória que é basicamente utilizada em todas as lutas de Dragon Ball. Essa técnica se chama Zanzoken, que se baseia no guerreiro se mover tão rápido que ele deixa uma pós-imagem de si mesmo para ludibriar o adversário. E acredito que não preciso dizer que personagens extremamente habilidosos como, por exemplo, o Mestre Karin conseguem ver através desse tipo de ilusão. E que também Kuririn já treinou com vários mestres superiores ao próprio Mestre Karin. Agora, se estivermos falando de Genjutsu, da mesma maneira que eles funcionam no universo de Naruto, né? A gente tem vários feitos mostrando que eles têm resistências a esses tipos de técnica que afetam a mente. Temos o Goku sobrevivendo após tomar a água ultra sagrada, que é descrita como capaz de liberar os seus poderes ocultos, mas que também pode colapsar o seu corpo e a sua mente. E também temos, acho que é o feito mais conhecido, que é o Majin Vegeta resistindo à possessão mental do Babidi, graças ao seu orgulho e determinação. E é claro que você pode questionar se é correto ou comparar o Kuririn, principalmente da saga Frieza, né, com o Majin Vegeta, mas eu tô utilizando basicamente a mesma comparação que eu fiz com o Hakai com a Gudodama, por exemplo. Sim, Kuririn não deve ser igualado de maneira alguma com o Majin Vegeta, assim como o Babidi não deve ser igualado com nenhum personagem de Naruto. E só pra você entender um pouquinho da potência da magia do Babidi, ele conseguiu resistir à parte da explosão do Majin Vegeta, que era superior ao Kamehameha do céu, que foi descrito podendo destruir todo o sistema solar. E assim, algum personagem de Naruto já foi mostrado podendo destruir um sistema solar, e já prevendo, claro, que ele vai falar, mas na verdade o Vegeta só resistiu porque ele não era 100% malvado, tá? Fala isso pro pessoal lá da arquibancada do 25º torneio de artes marciais. Bom, mas enfim, independente se o Majin Vegeta era 100% malvado ou não, o fato é que ele era mal e ele tinha maldade no coração, independente qual seja. E o requisito para cair na magia do Babidi é ter o coração mau, não é ter o coração 100% malvado ou nenhuma coisa do tipo. O próprio Kibito fala que somente seres sem nenhuma maldade no coração não caem na magia do Babidi. E se o Majin Vegeta foi pro inferno, obviamente ele tinha maldade no coração. Em que, convenhamos, no próprio mangá é citado explicitamente que o Vegeta conseguiu resistir graças ao seu orgulho. Então, se o Madara usasse o Genjutsu mais poderoso de todos, que consegue acertar a nível global no Kuririn, ele não ia nem sequer entender, porque não ia ser uma coisa tipo, o Kuririn vai se ver lutando contra o Nappa, contra o Majin Buu. Não, o que ele ia ver era uma vida perfeita dele, com o número 18, bem sucedido no trabalho, sendo forte, com a filha dele crescendo, é basicamente isso que ele ia ver. Então ele não ia nem desconfiar que estava na ilusão, e sim, perderia pro Tsukuyomi Infinito. Bom, primeiro o Kuririn precisaria cair no Genjutsu, e isso é muito difícil, talvez impossível, porque segundo o Shin e o Kibito, nem o Babidi tinha uma magia forte o suficiente para controlar a mente de um ser poderoso como o Daburá, e ela precisava de um facilitador, que no caso era a maldade presente no coração dele, para assim conseguir dominá-lo. A gente lembrar bem que na novel do Itachi foi declarado que o usuário de Genjutsu tem que depositar o seu próprio chakra para controlar o fluxo do adversário, e mantendo o princípio da equivalência, você percebe que o Madara não tem chakra o suficiente para injetar no Kuririn e dominar a mente dele. Isso é completamente fora de questão. E aí tu lembra da diferença que eu já comentei aqui da quantidade de Ki / chakra de ambos, né? O suficiente para o Kuririn tancar o ataque mais poderoso do Madara, que é a Gudodama. Ele pode simplesmente usar uma sombra do limbo, que é imperceptível pro Kuririn, e essa sombra do limbo sim usar o caminho humano e acabar com a luta, cara. Bom, como eu falei no vídeo, eu concordo que se o Kuririn abaixar a guarda, por qualquer motivo que seja, o Madara tem sim chance de derrotá-lo. Na realidade, qualquer personagem de Naruto tem chance de derrotar o personagem de Dragon Ball com base nisso. Mas o Super Geek Verso quer dar a entender que com os limbos, com o caminho humano, o Kuririn pode estar com guarda alta que for, ele vai ser derrotado. O
problema é que isso não faz o menor sentido. Ele usa como argumento o Pen roubando a alma da Shizune com extrema facilidade. Mas qual é? A gente tá falando da Shizune. Ela é sequer poderosa para ser colocada nesse tipo de análise? Por que não colocar, por exemplo, a batalha do Nagato versus Naruto, em que o Naruto conseguiu resistir por bastante tempo a ter a sua alma sugada, e não foi tão simples pro Nagato conseguir remover a alma dele. Então, levando essa luta em consideração e a diferença gritante entre atributos de Madara e Kuririn, você percebe que, cara, talvez o Madara fique lá puxando por meia hora e não consiga fazer nada com o Kuririn. É basicamente esse o cenário mais provável que isso ia acontecer. Qualquer coisa que eu tenha falado aqui não leva pro coração, tá? É conteúdo, é só conteúdo realmente aqui. Reagir aqui, de forma geral, eu até agradeço pelo vídeo. Eu também agradeço, né, por ter tanto comentado, reagido e proporcionado a realização desse vídeo, né? Embora eu tenha dado um trabalho pra caramba pra fazer, sério. Vocês não têm noção quanto a edição desse vídeo foi chata de ser feita. Eu também digo que não é pra levar nada pro coração do que eu falei aqui. E se você tiver algum questionamento pra qualquer coisa que eu falei, não esqueça de comentar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. E eu agradeço imensamente a todos que viram o vídeo até aqui, que eu sei que ele vai ficar estupidamente gigante. Inclusive, eu quero que quem chegou até aqui comente nos comentários Raditz Sola, só pra saber quem realmente chegou até o final do vídeo, beleza? Então é isso, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.